De volta a Brasília, em respostas ao ministro Flávio Dino, o Senado Federal afirmou que a casa vem cumprindo todas as regras sobre as indicações de emendas de comissão impostas pelo ministro. Repórter Marília Ribeiro, mais uma vez aqui com a gente, acompanha, traz as informações. O ano está acabando, né, Marília? E o ministro também não perdeu tempo, ele inclusive aceitou ou não, essa é a questão, o pedido para a liberação dessas emendas, dessa novela que a gente acompanhou nesse segundo semestre principalmente. Tiago, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, negou, essa indicação que foi levada, pela Advocacia Geral do Senado Federal. Como você disse, é uma novela que parece que não vai ter fim e isso vai se estender, sim, para 2025. Tiago, de acordo com a decisão do ministro Flávio Dino, houve irregularidades nas emendas de comissão que foram enviadas pelo Congresso ao Palácio do Planalto. Ainda de acordo com Flávio Dino, o processo não seguiu as normas que são exigidas, como avaliação pelas comissões temáticas do Parlamento. Assim, Dino manteve o bloqueio das emendas de comissão indicadas pelo Senado Federal em ofício assinado por líderes partidários. No entanto, ele acabou mantendo, Tiago, a validade de emendas que já tenham sido empenhadas, que o dinheiro já foi reservado até a data do dia 23 de dezembro deste ano, desde que estes não tenham relação com o documento dos líderes. Na decisão, nós até separamos uma arte dessa decisão do ministro Flávio Dino. Ele disse o seguinte, ele chegou a questionar como empenhar uma emenda de comissão cuja indicação do beneficiário e o valor a ele ser repassado não foram aprovados pela comissão. Para Dino, nessa mesma decisão, ele disse o seguinte, que o controle foi feito pelo colegiado parlamentar, não é um detalhe de menor importância. O ministro destacou que as regras do Congresso impõem requisitos e procedimentos que devem ser aferidos pela comissão parlamentar competente. E, por fim, lá no finalzinho da sua decisão, Flávio Dino destacou que, diferente de versões desacertadas, não se trata de o STF invadir a esfera do poder legislativo ou judicializar a política, mas sim de legítimo controle jurisdicional de validade de atos administrativos em razão de regras aprovadas pelo Congresso Nacional. Tiago, essa foi uma resposta ao Senado Federal, que agora também acaba entrando nessa questão das emendas parlamentares, que a princípio estava somente com a Câmara dos Deputados desde a semana passada, e a partir desta semana o Senado teve que se manifestar também. Como eu disse no início da nossa conversa, Tiago, é uma novela, a gente falou diversas vezes nesse ano de 2024 sobre esse assunto, e o que tudo indica, essa sinalização é que em 2025 a gente vai voltar a falar dessa questão das emendas parlamentares, que até mesmo no recesso parlamentar, no recesso do judiciário, vem sendo assunto principal aqui em Brasília, Tiago. Sem dúvida. E a novela que não acabou, vai avançar em 2025. Amanhã tem mais informações com você, Marília Ribeiro. Um bom descanso para você. Vou chamar a Dora Kramer. Dora, você virou uma especialista nesse assunto das emendas parlamentares. Estamos acompanhando isso há meses. E agora mais um capítulo, esse embate do ministro Flávio Dino com o próprio Senado, não é, Dora? Pois é, olha só, o que o ministro Flávio Dino está dizendo é cristalino, só não vê, não ouve, não percebe quem não quer. Ou melhor, quem quer driblar o que está dizendo o ministro Flávio Dino. Ele está falando de um artigo, número 37 da Constituição, aprovada pelo próprio Congresso Nacional, que deveria ser o primeiro a preservar as leis que ele mesmo aprova. Esse artigo 37 fala da transparência exigida para o exercício da administração pública. Muito simples, não tem mistério, mas essa história, lá desde agosto que vem, quando se fez aquela história de que haveria um acordo e o Congresso ia cumprir, não, porque para o cumprimento do que exige o Supremo Tribunal Federal, porque não é só o ministro Flávio Dino, ele tem o respaldo do colegiado, é simplesmente o cumprimento estrito do que diz a lei. E aí o Congresso fica tentando driblar, fazendo uma coisa aqui, arruma outro atalho ali, muda o nome das emendas, ora é de comissão, ora... Não foi examinado pela comissão essas emendas,
porque o Arthur Lira suspendeu o trabalho das comissões. Então não tem implicância do judiciário, não tem retaliação do judiciário, não tem nada disso. O que tem é o Congresso resistindo a cumprir uma lei aprovada pelo próprio Congresso. Dora, você acredita que a partir da mudança do comando das duas casas, claro que a gente falou agora do Senado, mas na vitrine está a Câmara dos Deputados, né, nessa discussão sobre as emendas, principalmente porque é um colegiado muito maior. E eu pergunto, será que a sucessão, a saída de Arthur Lira, isso vai fazer com que isso se resolva, ou não necessariamente? O próximo presidente, talvez Hugo Motta, como a gente fala, pode ter uma postura um pouco mais transparente ou não? Olha, porque ele tem que atender, inclusive a campanha dele, ele tem esse apoio todo, porque ele se comprometeu a atender o interesse da casa, da Câmara. E o Davi Alcolumbre do mesmo jeito, porque o Hugo Motta é até mais ameno que o Arthur Lira, assim, no trato, na maneira, né, no temperamento. Mas o Davi Alcolumbre não, a gente vai ter inclusive uma inversão aí, porque o Rodrigo Pacheco, que era mais ameno, conciliador, o mineiro de manual, e o Davi Alcolumbre não é essa pessoa. Vamos dizer que o Davi Alcolumbre será o Arthur Lira do Senado. E o Hugo Motta pode até falar macio, mas ele vai ter que atender aos interesses da casa. É por isso que ele está sendo cotado, ele está sendo favorito para ser eleito. Então, acho difícil a solução. Vai ter que se encaminhar, porque o ministro Flávio Dino, repito, com o respaldo do colegiado do Supremo Tribunal Federal, está sendo inflexível porque está atuando exatamente de acordo com o que diz a lei, com muita simplicidade e transparência. Então, eu não sei, a Marília tem toda a razão, o assunto 2020 começa com a herança deste atrito, não é? E não sei como é que ele vai se resolver, a menos que o ministro Flávio Dino resolva flexibilizar o que diz a Constituição, que eu não acredito. Dori, só para acrescentar, o ministro Flávio Dino usa algumas palavras nas entrelinhas, ele usou até a expressão balbúrdia, dando a impressão ou indicando que haveria muita coisa irregular nessa história da liberação das emendas. Isso pode ganhar uma proporção muito grande dependendo das investigações de órgãos competentes, não é? Tiago, é um escândalo contratado, não é à toa que a CGU, a Controladoria Geral da União, hoje recomendou que as emendas não fossem pagas, mesmo essas que o ministro Flávio Dino liberou, recomendou ao Executivo, olha, acho melhor não pagar. Por quê? Está sentindo o cheiro de queimado, porque a Polícia Federal, o ministro Flávio Dino já pediu investigação, e a Polícia Federal, a gente tem visto operações nos últimos dias, descobrindo várias irregularidades no uso do dinheiro dessas emendas. Então, o governo, o Poder Executivo, fica com receio de ser sócio desse escândalo. De um lado, não tem força para enfrentar o Congresso. E aí, isso é feito via Supremo Tribunal Federal. E de outro, tem receio de que vão se descobrindo coisas, manejos, irregularidades, ilicitudes, ilegalidades no uso desse dinheiro, e aí o governo que liberou esse dinheiro fica sócio do escândalo. Daí a prudência da CGU de recomendar o não pagamento das emendas.